Olá, meus amigos. Vamos agora à resolução da questão número 2 da prova do ITA de 2020, a questão discursiva, ok? Ela diz assim: uma prancha retangular de espessura uniforme 5 metros, de comprimento 1,5 gramas por centímetro cúbico de densidade e 10 quilogramas de massa homogeneamente distribuída, é parcialmente submersa numa piscina ilustrada na figura, em cuja parede lisa se apoia, formando um ângulo de 30 graus com um piso horizontal, cujo coeficiente de atrito com a prancha é 0,6 raiz de 3. Determine para quais alturas y do nível da água a prancha permanece em equilíbrio estático nessa posição. Então, meus amigos, olha só, para que ela permaneça em equilíbrio estático, é necessário que a gente tenha, logicamente, a representação das forças que atuam nessa barra. Né? E como é que a gente faz para representar essas forças que atuam na barra? Para começo, nós representamos o peso, que está sempre no meio da barra, já que ela é homogênea, né? O peso está aqui, ó, vertical e para baixo. Inclusive, dá para a gente calcular o peso. Né? Peso é massa vezes aceleração da gravidade, como a massa da prancha é 10 kg e a gravidade é 10, senhores, então o peso é igual a 100 newtons, né? Isso é importante, tá? Vamos lá, ela está apoiada, também está apoiada em duas partes. Ela está apoiada aqui em cima no teto, então existe uma normal aqui, ó, perpendicular à superfície, né? Vou chamar essa normal aqui de N1, formando o ângulo de 90 aqui com a superfície. E aqui também, no solo, também tem uma normal, vou chamar ela de N2, também é perpendicular à superfície do chão. A tendência é que essa barra, essa prancha, né, ela escorregue para onde? Para a direita, né, nesse sentido. Então existe aqui uma força chamada força de atrito, ela é a FAT, né, que a gente inclusive sabe calcular, é μ, no caso μ2, μ, né, vezes a normal 2, né? O μ a gente já tem aqui, ó, que é 0,6 raiz de 3. Não é isso? Então a gente já pode calcular a força de atrito aqui embaixo. E nós temos o empuxo. O empuxo aonde, Douglas? Na parte onde o corpo está mergulhado. Ou seja, nessa distância y aqui, existe o empuxo bem na metade do tamanho da barra que está mergulhado. Então, está aqui, ó, o empuxo. Certo? Então, daqui a pouquinho a gente, inclusive, vai ter que calcular um empuxo para isso. Certo? Uma outra coisa importante também, senhores, são as distâncias. Né? Vamos dar uma olhada aqui na barra, né? Na parte mergulhada. Aqui nós temos y, que é o cateto oposto a 30, que é a metade da hipotenusa, logo a hipotenusa é 2y, e logo o cateto adjacente é y raiz de 3, que é metade da hipotenusa raiz de 3. Correto? Assim como o tamanho da barra é 5 metros, tamanho total da barra. Logo, o tamanho lateral da barra é 2,5 metros, certo? Metros. E aqui embaixo é 2,5 raiz de 3 metros, metade da hipotenusa raiz de 3. Ok, amigos? Outra coisa também que é importante, senhores, a gente observar que a barra está em equilíbrio, é que o somatório das forças é igual a zero. O somatório das forças aonde, Douglas? Em relação ao eixo x, esse é fácil a gente observar, é só observar que só tem N1 e a FAT, certo? Logo, eu já sei que a FAT é igual a N1, né? E eu sei também em relação ao eixo Y, que nós temos também o que, senhores? Que eu tenho duas forças para cima, N2 e empuxo, né? E eu tenho uma força para baixo, que é o peso, certo? Agora, nós temos um problema nessa questão. Nós não temos um empuxo. Mas, Douglas, como é que a gente calcula um empuxo? Antes da gente calcular o empuxo, a gente tem que calcular a área da base da placa. Por quê? Porque como empuxo, meus amigos, é a densidade do fluido, no caso, densidade da água. Inclusive, eu já até coloquei aqui, né, num dos enunciados da questão, né, que é 10 elevado ao cubo. Quilogramas por metro cúbico, que é a unidade do sistema internacional. Gravidade, o volume imerso. Repare que o volume imerso está diretamente relacionado com o tamanho da barra que está dentro d'água, que no caso é 2y. Então,
Esse volume imerso aqui seria a área da base vezes 2y. Senhores, só que eu não tenho a área da base. Mas como é que eu vou calcular essa área da base, Douglas? Simples, meus amigos. Nós temos a densidade, né? E nós temos o comprimento, que é a barra toda, né? Nós podemos calcular, então, a área da base. Como eu sei que densidade, né, no caso da prancha, é massa sobre volume, e o volume é a área da base vezes o quê? O comprimento, no caso L. Então vai ficar assim, ó, 1,5, tomando muito cuidado, hein? Ó, 10 elevado ao cubo, porque isso aqui está em quilograma, tá em grama por centímetro cúbico. Para passar para quilograma por metro cúbico é só multiplicar por 10 ao cubo. Correto? Vamos lá. Isso é igual a massa, que é 10 kg, vezes a área da base, vezes o comprimento, que é 5. Correto, senhores? Já podemos cortar o 5 com 10. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 1. Então, a área da base vai ficar assim, ó, 2 sobre 1,5. Aqui é 10 ao cubo, joga para cima, dá 10 a menos 3. Certo? Então, a área da base vai ficar assim, ó, multiplicando por 2 em cima e embaixo, vai dar 4 terços de 10 elevado a menos 3 metros quadrados, que é a unidade da área no sistema internacional. Fique bem claro para os senhores. Agora, a gente pode calcular o empuxo aqui, né? Substituindo ali com os valores que a gente já tem. Correto? Como é que a gente vai fazer para calcular o empuxo, então, agora? O empuxo vai ser 10 ao cubo vezes 10 vezes o volume, que é a área da base, que é 4 terços 10 a menos 3, a gente já vai aqui, ó, cortar, vezes 2y. Logo, o empuxo vai ser igual a 80y sobre 3, certo? Calculamos o empuxo aqui em função do y, isso já é bem importante, já dá para a gente mexer aqui com essa parte da nossa equação, né? Ó, se N1 é igual a FAT, eu já sei então que N1 vai ser igual a 0,6 raiz de 3, senhores. E aqui eu posso pegar e calcular vezes N2, né? Perdão, que eu não coloquei. E aqui a gente pode colocar o N2 já de cara, não é isso? Quem é o N2? N2 mais empuxo, que é 80 terços de Y, é igual ao peso, que é igual a 100. Correto? Aí já jogando para lá, eu vou ter que N2 vai ser igual a 100 menos 80 terços de Y. Olha aqui, amigos. Esse é o N2. E posso já substituir aqui, já vou ter que N1 é igual a 0,6 raiz de 3, que multiplica 100 menos 80 terços de Y. Parece uma coisa meio absurda, né? Que está meio grande e tudo mais. Só que agora nós temos a segunda condição de quê? De equilíbrio. Qual é a segunda condição de equilíbrio? O somatório dos momentos é igual a zero, ou seja, a barra não pode girar. E para isso acontecer, meus amigos, o que é mais importante aqui nas nossas condições de equilíbrio é que, como o somatório dos momentos é igual a zero, a gente vai ter que escolher um ponto. Eu já sei que ponto eu já escolhi. É o chão. Porque nós não temos nem a FAT nem a N2. Se a gente escolhe o chão, significa que a barra aqui gira no sentido horário em relação ao empuxo, gira no sentido anti-horário em relação ao peso e gira no sentido horário em relação a N1. Eu vou lembrar para vocês que momento é força vezes distância. Então, nós vamos ter que ter as distâncias o quê? Perpendiculares. E eu já tenho essas distâncias aqui, ó. Em relação ao empuxo, eu já sei que essa distância é y raiz de 3, né? A distância perpendicular ao empuxo. Em relação ao peso, eu também já sei, é 2,5 raiz de 3, né? E em relação a N1, senhores, é essa distância toda aqui, ó. Certo? Que é quanto? Peraí, em relação ao peso não é isso não, é 2,5 raiz de 3 sobre 2, né?
porque o peso está na metade do tamanho da barra. A barra tem 5 metros, então tem que ser a metade de 2,5 raiz de 3, tá? E o N1, senhores, que tem uma distância de quanto? De 2,5, certo? Então a gente começa pelos que estão girando no sentido horário. Vai ficar assim, ó. N1 vezes 2,5 mais empuxo vezes a distância do empuxo, né? No caso vai ser y raiz de 3. Como o somatório dos momentos é zero, no sentido horário, anulam do sentido anti-horário. Então vai ficar igual a peso vezes 2,5 raiz de 3 sobre 2. Correto, meus amigos? Agora ficou fácil. É só a gente substituir aqui, ó, o N1, certo? Quem é o N1? É essa distância toda aqui, ó. Vai ficar, então, essa força toda aqui, né? Então vai ficar assim, ó, 0,6 raiz de 3, correto? Vezes 2,5, eu já vou colocar aqui, ó, que multiplica quem? 100 menos 80 sobre 3y, mais o empuxo é 80 sobre 3y vezes y raiz de 3, é igual ao peso, que é 100 vezes 2,5 raiz de 3 sobre 2. Meus amigos, dando um jeitinho nessa equação, nós vamos ficar na seguinte forma. Bom, então arrumando aquela equação, senhores, eu cheguei a 8y² menos 24y mais 15 igual a zero. Quando eu faço isso aqui igual a zero, senhores, eu chego a uma conclusão de que eu tenho ali um valor que só pode ser aquele. Na verdade, senhores, o valor dessa minha equação aqui, ela pode ser igual ou maior que esse valor. Por quê? Porque o y, na verdade, sendo maior, a barra também vai estar em quê? Em equilíbrio. Então, quando eu faço isso, eu encontro o seguinte, resolvendo essa equação de segundo grau, né, eu vou fazer tudo bonitinho para a gente encontrar as raízes aqui. Vai ficar assim, ó, y é igual a menos 24, menos b, mais ou menos raiz de 24 ao quadrado, menos 4a, que é 8, c, que é 15, sobre tudo isso aqui, meus amigos, sobre 2 vezes 8, ok? Então, resolvendo essa continha, eu vou ter que y é igual a 24, mais ou menos raiz de 576 menos 480, isso dá 96, certo? Reparem que raiz de 96 a gente pode fatorar, dá 4 raiz de 6 sobre 16, certo? Aqui a gente pode dividir por 4, né? Em cima todos os valores, eu vou ter que y, senhores, será 6 mais ou menos raiz de 6 sobre 4, né? Reparem que isso aqui é só a raiz. Pela minha equação, nós temos uma conclusão aqui que é fácil, né? Vamos supor que aqui seja a nossa reta, né, do y, tá? Essa reta do y. Aqui nós temos dois valores, porque eles podem ser maiores ou iguais, né? Olha lá. Um desses valores vai ser 6 menos raiz de 6 sobre 4 metros, né? E o outro valor, 6 mais raiz de 6 sobre 4 metros. Correto? A minha, lógico, é uma equação do segundo grau, então a solução é uma parábola de A positivo, né? Repare que aqui o A é positivo. Se o A é positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima, certo? E pela solução da equação, é lógico, aqui dentro é valor o quê? Negativo. E aqui fora, senhores, os valores são positivos. E se eu quero os valores maiores ou iguais, então a gente tem que entender agora como é que vai ficar a minha solução, né? Repare que a barra, o tamanho dela, ela começa no zero,
né? Então, a gente pode ter aí um tamanho, senhores, né? Repare aqui, ó, que você vai ter 0 menor ou igual a y menor ou igual a 6 menos raiz de 6 sobre 4 metros, né? Isso é uma solução. Agora, a outra parte, gente, esqueci de colocar aqui, desculpa, tá? Positivo também. Ou a outra solução também pode ser escrita como y maior ou igual a 6 mais raiz de 6 sobre 4. Lembrando que a barra ela só tem 5 metros, né? Aqui, ó, ela só tem 5 metros de comprimento. Ok, meus amigos? Então, essas são as duas soluções para tamanho da barra, né?